Maravilhosa graça de Jesus. O Senhor é conosco, o Deus Emanuel se faz presente e derrama sobre nossas vidas bênçãos sem medida. A cada dia podemos glorificar, louvar o nome do Senhor Jesus. E vamos para mais um estudo da palavra do Senhor, ainda sobre o conceito da justificação, terceira parte, em que veremos mais algumas ideias presentes no conceito da justificação. Esses estudos nos faz entender a maravilhosa graça de Deus. Nossa mente é limitada, mas o Espírito Santo de Deus abre os nossos olhos da fé e podemos contemplar Jesus Cristo, o nosso Salvador. E por meio dele, nós somos justificados. O dom, entretanto, não como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Aleluia! Romanos capítulo 5, versículos 16 até o 18, o apóstolo Paulo, falando sobre Adão e Cristo. Adão, o homem que representava toda a humanidade, pecou, desobedeceu e por causa dele reinou a morte. Todos nós fomos considerados e somos considerados pecadores e banidos, longe, afastados de Deus. Veio a toda a humanidade, todos pecaram. Mas Cristo Jesus, por meio de Cristo, nós somos alcançados pela graça e somos justificados. Por meio da ofensa de um, entrou o pecado, a morte. Por meio da obediência de um homem, Jesus Cristo, veio a graça abundante que nos justifica e nos dá
vida. A justificação envolve essa permuta, essa troca. A justificação envolve a imputação da justiça de Cristo sobre nós. Imputação é um termo legal, um termo judicial, e significa acreditar em favor de uma pessoa aquilo que é propriamente nosso. E na Escritura, este termo é usado em 3 contextos. Romanos 5, 12 a 21, que diz que o pecado de Adão foi imputado a toda a humanidade, foi creditado a todos nós. E em segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 21, os pecados de todos os que creem são creditados, imputados a Cristo, aquele que não conheceu pecado, Jesus Cristo. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. E também que a justiça de Cristo, ela é creditada ao seu povo, a todo aquele que crê. A justiça de Cristo é imputada a todos que creem nele, ao seu povo. Romanos, capítulo 4, o versículo de 1 a 13 vai falar sobre isso, que fala sobre Abraão, justificado pela fé e não por obras, e que nós recebemos a justificação pela fé em Cristo Jesus, e assim é creditada a nós a justiça de Deus, a justificação, que foi o ato que Deus realizou por meio de Cristo Jesus. A justiça de Cristo é sobre nós, e a justificação está relacionada com esse último contexto de Romanos 4, de 1 a 13, e 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu pecado. Jesus Cristo foi o homem perfeito, não pecou, nunca pecou, nem por palavras, nem por pensamentos, nem por atitudes. Ele não cometeu pecado, porque ele era o Filho de Deus e era o Filho do homem, mas ele foi perfeito. E Deus o fez pecado por nós, para que, por meio dele, por ele, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Na justificação, a justiça, o ato de justiça que Cristo realizou na cruz é acreditado a nós. E na justificação, a misericórdia e a justiça caminham juntas. Deus é justo
e Deus é misericordioso. O profeta Abacuque, lá no Antigo Testamento, ele ora a Deus diante de uma situação difícil ali para o povo. Ele ora: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3, 2. Então Abacuque ali, ele recorre à misericórdia de Deus em meio à ira. Porque Deus, irado contra o povo que estava pecando, se afastando, em idolatrias e corrupções e tantas maldades, Deus, na sua ira, ia levantar os caldeus para a disciplina do seu povo. O povo precisava receber a ira de Deus, mas o profeta diz: na tua ira, lembra da tua misericórdia. Paulo, ele vai nos ensinar em Romanos, no capítulo 11, o versículo 22. Paulo vai mostrar a bondade e a severidade de Deus. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. A misericórdia e a justiça de Deus foram e são satisfeitas na justificação. A justificação é o dom, é o presente da graça e da misericórdia de Deus, que nos dá aquilo que não merecemos. Mas, para que isso fosse feito, Cristo teve que morrer na cruz, em nosso lugar, pagar uma dívida que era nossa, que era minha, que era sua, satisfazendo assim a justiça de Deus. Na justificação, a misericórdia e a justiça caminham juntas. A justificação, ela tem também implicações escatológicas, que é algo que ainda virá, o futuro, na volta de Jesus, no final dos tempos. Então, a justificação tem implicações escatológicas por causa da justificação, o veredito de Deus, que Ele pronunciaria sobre nós no dia do juízo, ele já foi pronunciado no presente. Por meio da cruz, por meio de Jesus, somos inocentes. Então, todos os que creem em Cristo, os filhos de Deus, já receberam o pronunciamento, já receberam o veredito. Em Cristo somos inocentes. Por isso, o crente, aquele que
crê em Cristo, que vive por Cristo e para Cristo, não teme o juízo de Deus, não teme o juízo, pois já passamos da morte para a vida, como nos diz João, o Evangelho, João no capítulo 5, o versículo 24, João vai dizer o seguinte: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, isso é Jesus, João está repetindo as palavras de Jesus, quem crê, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus! Glória a Deus! Por causa da justificação, nós fomos adotados como filhos de Deus. Em Romanos, no capítulo 8, o versículo 23, que nós, igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então está relacionado ao final dos tempos. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, ele vai dizer que todos aqueles que creem em Cristo são filhos de Deus, somente os que creem em Cristo, conforme diz a Escritura. E no final, aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, ou seja, estaremos completamente glorificados por Cristo Jesus. Em João, capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Jesus Cristo nos diz que nós recebemos o direito à vida eterna. Então, essas implicações que advêm da justificação, que passamos da morte para a vida, fomos adotados como filhos de Deus, recebemos o direito à vida eterna. São assuntos importantíssimos que ainda iremos ver, mas hoje essas três ideias, mais essas três ideias presentes na justificação, no conceito da justificação, devem ficar gravadas também em nossa mente e em nosso coração. Entendermos que por meio de Cristo Jesus foi creditado a nós a justificação. Deus nos declara justificados. E na justificação tem ao seu lado a misericórdia, porque Deus nos amou e Ele não dá ao pecador que se arrepende aquilo que ele merece, mas Ele concede misericórdia
justificando o pecador por meio de Cristo Jesus. E no futuro, no porvir, quando Jesus Cristo vier, no novo céu, na nova terra, com corpo glorificado, nós receberemos, nós estaremos para sempre juntos, porque nós fomos justificados e estaremos com o justo Jesus Cristo para todo sempre, o autor da nossa fé, o consumador da nossa fé, o justo justificador. Passamos da morte para a vida. Somos filhos de Deus. E temos o direito à vida eterna. Entenda isso, entenda que na justificação não nos tornamos bons e justos, porque ainda temos a natureza pecadora, mas somos considerados justos por causa da justiça de Cristo Jesus, porque Cristo foi considerado como pecado e castigado em nosso lugar. E Ele tomou o nosso pecado e deu-nos a sua justiça. Aleluia! E a justificação é como uma troca, uma permuta. Nós éramos endividados, e Cristo, muito rico, glorioso, cheio de esplendor e majestade, e Ele assumiu a nossa dívida e nos deu as suas riquezas espirituais, e todo o nosso pecado foi atribuído a Ele, e Ele sofreu o nosso castigo. É o que diz Isaías 53. Castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Toda a riqueza de Cristo Jesus foi atribuída a nós. Ele pagou a nossa dívida e nós recebemos as suas riquezas. Entenda isso. Pela fé, creia em Jesus Cristo. Creia nesse amado Salvador. Cristo cumpriu a justiça de Deus. Ele cumpriu totalmente. E agora, esta justiça de Cristo na cruz é creditada a nós. É por isso que somos considerados justos e aceitos por Deus. Esse foi o ensino bíblico que Lutero aprendeu quando leu Romanos 1, 16 e 17, o qual mudou a sua vida para sempre. E essa mesma mudança ocorre todos os dias quando um pecador é justificado. O que isso tem a ver com a sua salvação? Pense, reflita. E com a sua vida cristã? Como você vive a sua vida cristã sabendo que o glorioso Deus soberano, Criador do céu, da terra, Senhor do universo, aquele
que não tem início nem fim, aquele que era, que é e que será para sempre, deu a sua vida, abriu mão de toda a sua riqueza, de toda a sua glória, recebeu a ira de Deus, sendo ele sem pecado, assumiu o teu lugar na cruz. Que isso tem a ver com a sua salvação e com a sua vida cristã. Como você está vivendo a vida cristã? Sabendo que Cristo pagou a sua dívida para com Deus e lhe deu todas as suas riquezas. Você não recebe, eu não recebo de Deus aquilo que mereço, mas recebo graça e misericórdia. Glória ao Senhor, glória a Jesus. O Espírito Santo ministra aos nossos corações e nós, enquanto aqui vivemos, aguardamos a redenção, aguardamos o novo corpo, onde para sempre estaremos livres do pecado. E isso por causa de um só homem, Jesus Cristo, o Salvador ressurreto.